Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos maiores clássicos da literatura brasileira, Dom Casmurro de Machado de Assis. Antes de adentrarmos nos meandros dessa obra-prima, vamos contextualizar a vida do autor e o momento histórico em que o livro foi escrito. Acompanhem comigo. Machado de Assis, um dos mais renomados escritores da literatura brasileira, nasceu em 1839 no Rio de Janeiro, durante o período do Império. Filho de pais mulatos e de família humilde, teve uma infância difícil e autodidata. Apesar das limitações financeiras, conseguiu se destacar intelectualmente. Aos 17 anos, iniciou sua carreira como aprendiz de tipógrafo. Com o tempo, Machado ascendeu socialmente ao trabalhar em jornais e alcançou reconhecimento como escritor, tornando-se membro da Academia Brasileira de Letras em 1897. No contexto político, o Brasil estava sob a influência do regime monárquico até 1889, quando ocorreu a proclamação da República. Esse período de mudança de regime político gerou instabilidade e conflitos entre diferentes grupos sociais, refletindo-se nas relações interpessoais e nas estruturas familiares retratadas na obra. Socialmente, o Brasil passava por transformações decorrentes da abolição da escravatura em 1888. Com o fim da escravidão, houve uma reconfiguração das relações de trabalho e uma crescente urbanização, com o surgimento de novos espaços e modos de vida nas cidades. Essas mudanças sociais também são exploradas por Machado de Assis ao longo da narrativa. Culturalmente, o Brasil vivenciava o auge do realismo na literatura, movimento que buscava retratar a realidade de forma objetiva, sem idealizações. Machado de Assis foi um dos principais expoentes desse movimento, e Dom Casmurro é considerado uma das obras-primas do realismo brasileiro. Assim, o contexto histórico de Dom Casmurro é marcado por um período de transição e mudanças profundas na sociedade brasileira, o que influenciou diretamente a construção da narrativa e a caracterização dos personagens. Resumo do romance Dom Casmurro do início ao fim, incluindo uma breve descrição de cada personagem. Nascimento e infância de Bento Santiago. Dom Casmurro, protagonista, Bentinho, é órfão de pai e é criado por sua mãe, Dona Glória, em uma casa modesta no Rio de Janeiro. Amizade com Escobar. Bentinho desenvolve uma forte amizade com o colega de internato, José Dias, e mais tarde com o diplomata Escobar, que se torna seu confidente. Paixão por Capitu. Bentinho se apaixona por sua vizinha, Capitu. Desde a infância, sua mãe, preocupada com essa relação, decide encaminhá-lo para o seminário, na esperança de que ele se torne padre. Seminarista e retorno ao lar. Após um período no seminário, Bentinho retorna à casa de sua mãe, decidido a não seguir a vida religiosa e a se casar com Capitu. Conflito com a mãe. Dona Glória tenta convencer Bentinho a seguir a carreira eclesiástica, mas ele persiste em seu desejo de se casar com Capitu. Casamento com Capitu. Após a morte de Escobar, Bentinho casa-se com Capitu, mas a sombra da dúvida sobre a fidelidade dela o atormenta. Relação com Ezequiel. Escobar filho Bentinho e Capitu têm um filho, Ezequiel, que Bentinho suspeita não ser seu verdadeiro filho, alimentando suas dúvidas sobre a fidelidade de Capitu. Suspeitas de traição. Bentinho acredita que Capitu traiu com o seu melhor amigo, Escobar, e que seu filho Ezequiel é na verdade filho de Escobar. Morte de Capitu e Ezequiel. Tanto Capitu quanto Ezequiel morrem precocemente, aumentando o sofrimento e a culpa de Bentinho. Reflexões sobre o passado. Em sua velhice, Bentinho relembra sua história com Capitu e as suspeitas de traição que o assombraram ao longo dos anos. Narrativa fragmentada. A história é narrada pelo próprio Bentinho de forma fragmentada e subjetiva, deixando dúvidas sobre a veracidade dos eventos. Personagens secundários. José Dias é o confidente e conselheiro de Bentinho desde a infância. Dona Glória é a mãe de Bentinho, que tenta influenciar suas decisões. Escobar é o amigo de Bentinho e possível rival pelo amor de Capitu. Dom Casmurro. Bentinho, já idoso e solitário, passa a ser conhecido como Dom Casmurro, refletindo sua amargura e melancolia. A questão do ciúme e da traição. O romance explora temas como ciúme, traição, culpa e arrependimento, deixando em aberto a interpretação sobre a inocência ou culpa de Capitu. Ambiguidade final. O livro termina com a incerteza sobre a verdade dos eventos narrados e a inocência de Capitu, deixando o leitor com perguntas não respondidas. O narrador do romance é Bentinho, que conta a história em primeira pessoa, relembrando eventos passados e analisando suas próprias emoções e percepções. Espaço.
A história se passa no Rio de Janeiro, principalmente na casa de Bentinho e sua família, e nos arredores onde ele e Capitu cresceram. Tempo. O romance abrange várias décadas, desde a infância de Bentinho até sua velhice. Quando narra a história como Dom Casmurro, este resumo oferece uma visão geral dos principais aspectos do romance Dom Casmurro, incluindo enredo, personagens, narrador, espaço e tempo. Espero que tenham gostado desse mergulho na obra-prima de Machado de Assis, Dom Casmurro. Foi uma jornada emocionante através dos dilemas do amor, da memória e da identidade. Se você ainda não leu, fica o convite para se aventurar nesse universo rico em nuances e reflexões. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!